começando mais um Fio de Prosa, podcast que é produzido aí pelo Sinditêxtil, através do seu núcleo de integração têxtil, que é o NIT. Esse sindicato que representa aí todas as indústrias do estado de São Paulo, e este podcast que é feito para empresário, funcionário, fornecedor, estudante, acadêmico, professor, para todo mundo aí que gosta de acompanhar as notícias do setor têxtil. E a gente faz esse podcast para ser útil para você. E esperamos que você curta, e esperamos que você comente e que mande para a gente as suas críticas. A gente está lá no sinditextilsp.org.br. E sem mais delongas, hoje a gente vai falar sobre tecnologias do setor têxtil que estão aí ajudando a reduzir a nossa pegada ecológica, né? Como que o setor têxtil está diminuindo os impactos ambientais através de tecnologia. E aí nós temos alguns convidados, né, Pacheco? Vamos começar a nos apresentar primeiro, né? Bom, eu sou a Lígia, jornalista do Sinditêxtil, sou uma mulher branca, loira, tô com uma camisa de oncinha e um óculos roxo. Pacheco. Olá, pessoal. Prazer estar com vocês. Luiz Pacheco, presidente do Sinditêxtil atualmente, de São Paulo, do NIT, Núcleo de Integração Têxtil de São Paulo. 1,69 m, cabelo já um pouco grisalhos, uso óculos para leitura, fiz a cirurgia da miopia, depois fiquei cego para ler, não consegui me livrar do óculos. Mas você fica bem de óculos. Obrigado. E uma pequena barriguinha que a pandemia me deu de presente. Nosso convidado Lorival. Muito prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu sou Lorival Flor, sou branco, porto uma camisa azul marinho. Neste momento estou em minha casa. Com a pandemia a gente fez algumas mudanças de comportamento. Dentro dessas eu montei o escritório em minha casa. Então tenho todo o sistema aqui, nem dá para dizer que é uma improvisação. A gente fez isso aqui para realmente trabalhar. Um número de horas, às vezes a gente senta aqui 8 horas da manhã, 9 horas a gente continua sentado do mesmo jeito. Mas é isso aí, estamos aqui. Parabenizo aí o Pacheco, o Sinditêxtil por essa iniciativa do NIT, coisa fantástica. O setor precisa dessas iniciativas. E o nosso convidado, Ricardo. Boa tarde a todos. Primeiro, obrigado pelo convite. Bom, eu sou o Ricardo Moreno, 1,80 m, cabelo branco, barba branca. O setor têxtil me envelheceu muito rapidamente por causa dos desafios que a gente tem todos os dias nas nossas empresas, no nosso sindicato, na nossa associação. E a gente, na verdade, briga todo dia com o governo para tentar sobreviver, né? Mas só para fechar, estou de camisa vermelha, estou no meu escritório em casa também, né? E espero que a gente tenha uma tarde agradável e possa discutir assuntos que possam contribuir bastante para todos que estão ouvindo. É isso aí. Os nossos convidados são muito elegantes, né, Pacheco? Eu acho. É verdade. Eu estou envergonhado. Eu estou com uma camisa social branca, né? Sem gravata hoje, porque normalmente eu coloco a minha gravata e daí eu já estou naquela etapa que eu sou o único que chega de gravata nos encontros, né? Então hoje eu falei, deixa eu chegar sem gravata, porque conhecendo o Lorival, a Lígia e o Ricardo, se eu chegar de gravata, eles vão rir de mim. E, Pacheco, a Lígia dispensa comentários, né? Quer dizer, quando ela fala que nós somos elegantes, a gente não precisa dizer, porque naturalmente ela já é. Tá bom, Lígia? Tá vendo, Pacheco, como que eles me tratam? Pacheco, da última vez, falou que eu escondo a idade, falou um monte de coisas. Pacheco, ela me contou a idade que ela tem, não devia contar, mas ela me contou que está com 28 anos. Eu adorei esses convidados, amei. Gente, bora lá então. O tema de hoje, então, é muito bacana. A gente tem tanta coisa para falar sobre isso. Vamos ver se a gente consegue, em pouco tempo aí, falar do que é principal, né? Vou apenas dar uma pequena
introdução aí, né? Porque hoje todo mundo fala de ESG, né? E outro dia a gente, como que uma sigla que ninguém sabia o que era, hoje todo mundo, se não tiver ESG, né? Que é, traduzindo para o português, né? É o cuidado com o meio ambiente, com o social e com a governança, né? Então, aquele tripé que, segundo os especialistas, é o que faz realmente a sustentabilidade aí do planeta, né? Porque ESG não é uma coisa simplesmente só para empresas, né? Então, a sociedade hoje reconhece que realmente é urgente a gente reduzir aí a pegada ecológica, né? Que a gente tem que preservar a bioprodutividade. Quando eu falo bioprodutividade, é aquilo que a natureza nos fornece, né? Então, essa bioprodutividade que a gente realmente tem que proteger para que não se esgote e, ao mesmo tempo, né, brigar com essa questão de ter que atender cada vez mais pessoas no planeta, né? Daqui a 80 anos, no final deste século, a gente vai chegar a 11 bilhões de habitantes na Terra, né? Como é que a gente atende, né? E aí, para a gente começar esse bate-papo, eu queria ler um trechozinho do livro que tem me ajudado muito ultimamente a me informar cada vez mais sobre essa questão, que é o livro do Gessner Oliveira, e ele traz uma questão aí para a gente abrir os trabalhos hoje, que eu queria falar para vocês, que é o seguinte, não sei se vocês sabiam, mas desde os anos 70, o consumo de recursos naturais pelos seres humanos em um ano, é maior do que a capacidade do planeta de repor esses recursos no mesmo prazo. Como é que é? Dá uma repetida aí que eu perdi um pouco a conta, e advogado é ruim de conta. Eu também sou de humanas, mas eu li umas 3 vezes e entendi. Que a questão é o seguinte, que desde 1970 a gente deixou de ter uma conta saudável. A gente está no cheque especial do planeta. Hoje, né, a gente já utiliza 1,65 planeta durante um ano. O que significa que os recursos naturais eles não são mais capazes de se renovar durante um ano pelo que a humanidade vem usando neste mesmo ano. Precisaria ter mais que 1,5 planeta hoje para atender todo mundo e dar tempo da natureza se renovar. Você usa o planeta mais 65% do que seria o planeta, é isso? Exatamente, é isso que ele está falando. Então eu queria começar a conversar sobre isso. Será que as pessoas têm essa consciência? Será que as empresas têm essa ideia? Vamos começar a falar sobre isso. Lorival, abre os trabalhos. Sim, Lígia, então, a gente começa falando um pouquinho desse trecho que você trouxe e realmente esse é um problema que preocupa todo o mundo. Há muitas campanhas aí de como vamos lutar contra este aquecimento global com as emissões de CO2. Mas eu, particularmente, sou bastante otimista com relação a este tema. Eu acho que o ser humano ele tem uma resiliência muito forte, ele é muito flexível e tenho certeza que ele vai dar conta disso também. Super importante a gente trazer este tema quando nós olhamos que temos filhos, temos netos e a gente quer que este planeta eles também possam usufruir da melhor forma possível. Eu particularmente sou otimista, eu acho que a gente encontra a solução para isso. E claro, se nós falamos de meio ambiente, se nós falamos de necessidades de economia de recursos naturais, isso só é possível com tecnologias. A gente não encara isso como um viés negativo, mas nós temos uma perspectiva de pontos de oportunidades. Fala um pouco da empresa, porque a gente trabalhamos muito com tecnologias e, claro, essas tecnologias também vêm a somar neste momento que a gente passa.
Sou sócio fundador da empresa Golden Technology. Vamos cumprir o ano que vem 35 anos de empresa. Nós começamos com a produção de produtos químicos para a indústria têxtil, isso na cidade de São Paulo. Fizemos uma expansão para Brasil, depois América do Sul, América Central, fomos aos Estados Unidos, chegamos à Europa, Turquia, Sri Lanka. Hoje nós temos planta no Brasil, temos planta em Honduras e também planta na Turquia. Quer dizer, a gente fez esse movimento de internacionalização, podemos nos considerar hoje uma empresa internacionalizada, porque nossos resultados hoje, 65%, ele já vem de resultados de fora do Brasil e 35% do Brasil. Isso não quer dizer que a gente não tenha preocupações com o Brasil, claro que sim, mas dentro da nossa filosofia nós entendemos que uma coisa é você trabalhar para 200 milhões de habitantes, outra coisa era para 7 bilhões. Então isso nos abriu a mente e a gente foi para o mundo. O que nos possibilitou ir para o mundo? Começamos trabalho com universidades, isso lá na altura do ano 2000, com universidades da Europa, depois nós fomos com Estados Unidos, Japão, geramos patentes e patentes geradas que nos permitiu ir para fora. Falo de uma patente, reciclar água no tingimento com corantes reativos. Às vezes isso aqui no Brasil não foi tão bem admirado, mas a gente encontrou muitas empresas lá fora onde esses quesitos ambientais eram um pouco mais restritos do que o Brasil. Hoje o Brasil tem, dentro desse tema, também restrições super interessantes, quer dizer, e isso força as novas tecnologias. Bom, trabalho de universidades, como eu comentei, começamos lá fora primeiro, muito mais em função do jeito da universidade, dos mecanismos das universidades, e Brasil vem se transformando também. Nos últimos 5 anos, iniciamos trabalho com as universidades do Brasil. Não que a gente não quisesse ter feito isso antes, mas era quase impossível, dado as regulamentações que nós tínhamos dentro das universidades aqui. É muito difícil conversar com uma universidade pública, uma federal, uma estadual. Mas, por outro lado, vem ganhando modificações, contornos, nessa facilitação de trabalhar empresa e universidade. Então, hoje a gente está muito contente com os trabalhos que temos feito aqui no Brasil também. Iniciamos focados na indústria têxtil, é o nosso DNA, gostamos disso, não queremos sair disso de jeito nenhum. Por outro lado, a gente olha um mercado amplo. Fizemos aí uma joint venture com uma empresa europeia da Espanha na área de alimentos. Começamos em 2015 com 2 viés: vender insumos alimentícios no Brasil e exportar do Brasil aquilo que o Brasil tem de natureza, aquilo que o Brasil tem de insumos naturais. Vamos falar de soja. O Brasil hoje é um dos maiores produtores do mundo. De têxtil para alimentação. Isso para alimentação. Quer dizer, nós falamos aqui chocolate, biscoito, margarina, pão de forma, sorvete. Ou seja, o Brasil é um consumidor incrível desse tipo de produto, como o mundo todo. Estamos falando aqui de classe C completa. Todo mundo consome esse tipo de produto. E você falou de soja, né? Isso, derivados da soja. Derivados da soja, aí falamos de emulgadores naturais, que vai entrar na margarina ou no chocolate, sorvete, coisas assim. Bom, fizemos essa derivação para o alimentos, né? Então, hoje, empresa têxtil e de alimentos. Criamos uma startup só para gerenciar esta produção de tecnologias. E quando você fala, puxa vida, eu tenho uma mini produção de tecnologias, a cabeça abre um pouco mais e diz assim:
Por que a gente não pode inovar para qualquer tipo de mercado? Então, hoje a gente tem um olhar assim, tenho tecnologia boa, onde eu posso aplicar esta tecnologia? Também, olhando sempre, não olhamos só Brasil, nós olhamos que tecnologias podem ser relevantes para o mundo. Bom, ano passado chega aí o advento da pandemia e as pessoas nos perguntam, e aí, não tem nada aí para a pandemia? Vocês que estão trabalhando com tecnologia, essas coisas assim. Coisa de 10 anos, como uma decisão estratégica, nós entramos muito forte na área dos segmentos de antimicrobianos para o têxtil. E a gente conseguiu criar 3 moléculas da Golden, que não existe no mundo. E a gente testou alguma coisa disso para o Covid-19, SARS-CoV-2, e fomos muito felizes nisso. Ou seja, lá no março, abril do ano passado, a gente já tinha um produto que a gente podia falar, caramba, ele funciona. Mas era nanotecnologia? Era o quê? Veja, paralelamente, interessante a sua pergunta, Lígia, paralelamente surgiram muitas tecnologias para o Covid, uma porção delas. Então veio nanopartícula de prata, de cobre, a nossa não tinha nada a ver com isso. A nossa era uma tecnologia que nós já estávamos trabalhando com o Japão há uns 4 anos para trazer uma tecnologia nova de antimicrobiano ao Brasil, mas nada que ver com metálicos, é uma tecnologia integrada. Bom, com isso, nós aplicamos essa tecnologia também enxaguatório bucal e nas máscaras de proteção. Sucesso total, isso com parceiros novos. Arrancamos uma empresa para a produção de máscaras, hoje bastante relevante no mercado do Brasil. Enxaguatório bucal também com esse princípio ativo, sendo lançado pela Dental Clean ali do Paraná. Ou seja, nós que éramos têxtil, depois alimentos, a gente acabou também tendo aí oral care, insumos hospitalares, abriu um montão de coisas para a gente fazer. Se a gente olha um pouco o aspecto de sustentabilidade, e aí nós podemos falar dela dentro do têxtil, mas nós podemos falar de uma forma global, é claro que as pressões ambientais trazidas por um Greenpeace, isso impacta todo o mercado. Já de algum tempo a gente vende alguns produtos utilizados dentro da cadeia têxtil com restrições, alguns produtos sendo banidos por questões de solo, de água. Nós já estamos tratando desse assunto ambiental, diferentemente da emissão de CO2, mas quando nós falamos de repelência em tecido, isso é feito com fluorcarbono C8, está banido do mundo. Então, nós encaramos isso aqui como oportunidades, quer dizer, a tecnologia tem que responder por essa demanda ambiental. Beleza, a gente vem com Greenpeace, mas também as marcas conectadas com o consumidor traz este viés e começa a ter pressões no mundo. Isso fez com que houvesse deslocamento da indústria têxtil para alguns setores do mundo. Quer dizer, quando a gente olha aqui a Europa, praticamente deixou de ter tinturarias que os Estados Unidos não têm, foram exclusivamente por pressões ambientais. Por que nós fomos desembarcar, o têxtil foi desembarcar na Ásia? Por baixos controles ambientais. O que é meio sem sentido, né? Porque vamos considerar que todo mundo mora no mesmo planeta, né? Então, você simplesmente tá varrendo a sujeirinha para debaixo do tapete, porque todo mundo mora na mesma casa. Essa é justamente a falta, vamos dizer assim, a falta da visão global do problema, né? É um pouco daquilo de cada um cuidando do seu quintal e buscando soluções mais baratas. Inclusive, essa é uma grande discussão que a gente tem no setor hoje em dia, que é a questão do compliance ambiental de produtos que vêm importados de países nem menciono a China, que a China até já está começando a dar os seus passos aí, muito longe do ideal, mas a gente queria ver se um Camboja, se algum outro país ali do Sudeste Asiático que poderia
cumprir esse compliance, tivesse o compliance ambiental que é exigido no Brasil, que é um compliance ambiental de primeiro mundo, né? E daí acaba gerando esse movimento geográfico que o Lorival tá bem destacando, mas é aquele tal negócio, é cada um olhando um pouquinho o seu quintal e estamos aí no 1,65, né? Muito bem colocado, Lígia, Pacheco. Agora, veja o seguinte, nós que estamos dentro da empresa, nós que estamos dentro do negócio, a luta por custos, ela é absurda. Podemos pegar paralelo com a indústria automobilística. Por que a indústria automobilística também navegou no mundo? Aonde ela encontrou facilidades, aonde ela encontrou subsídios, aonde ela encontrou mão de obra mais barata. Então, a pressão dentro da indústria, quem está competindo, é assim também. Então, vamos pegar os grandes magazines que se tornaram globais. E ele fala assim, puxa vida, por que eu tenho que produzir na Europa se eu produzo na China, está muito mais barato? Claro, neste momento, esta consciência ambiental está muito longe. Sim. Agora, também, como eu comentei, as grandes marcas atentam ao consumidor, ela mesmo vai fazer a pressão. Então, se nós pegarmos grandes grupos, eles também querem saber na Índia como é que é a tinturaria, se recicla a água, quanto usa, quanto não usa, que tipo de produto está usando. Então, veja que o consumidor em si, ele consegue pressionar o sistema. Quer dizer, puxa, eu agora começo a prestar atenção um pouquinho mais de onde vem esta roupa. Eu cito aqui um recente, estou falando coisas desta semana, um consórcio global de 5 empresas, não pequenas, falamos aqui de L'Oréal, Louis Vuitton, falamos de Unilever, de Henkel e de Natura, criando um consórcio para criar índices indicativos dentro da área de cosméticos, sendo todos os produtos, como também embalagem, transporte, com o objetivo de levar ao consumidor final uma transparência de quem está fazendo essas produções corretas, quem é que não está fazendo. Então, veja, isso é um movimento da área de cosmético, mas não tão diferente do têxtil também. Então, esses movimentos, vamos falar, originado por um Greenpeace, alguma coisa assim, ou por legislações mais arrojadas dentro de um Estados Unidos, dentro de uma União Europeia, isso faz com que o mercado seja desafiado. E claro, nós vamos pegar regiões dentro da Índia, estado dentro da Índia, onde o governo chega e diz assim, a tua quantidade de água são 50 mil litros por mês, se vira com ela, você não tem mais isso. É só com ela que você vai trabalhar. Isso leva a pressões, então, quer dizer, como é que a gente faz um consumo menor de água? Como é que a gente faz processos mais curtos, onde a gente gaste menos energia? Como é que a gente sai das energias da queima de carvão e nós migramos para um consumo de energia limpa? Desafios, gente, isso aqui são oportunidades tecnológicas. Então, não encaremos isso como problema. É claro que um sofre mais do que outros. Mas você sabe o que é, Lorival? É que assim, a grande maioria das empresas, e vamos olhar só para o têxtil, e aí eu vou querer que o Vívolo fale um pouco disso, porque a gente estava conversando disso ainda ontem. Eu falei assim, a grande maioria das empresas têxteis, a gente tem aí médias e pequenas, né, Pacheco? A gente tem poucas grandes. As grandes estão aí zerando o seu carbono, neutralizando carbono negativo, que nem fez a Hering recentemente, enfim, estão aí fazendo a lição de casa. Mas a grande maioria de pequenos e médios, eles pensam que, primeiro, eles mal têm tempo de pensar, né,
porque ele tem tanto problema no dia a dia dele que ele mal tem tempo de pensar, e peraí, onde é que eu vou ser mais sustentável? Porque não tem ninguém multando ele ainda lá na porta da firma dele, passando lá e fiscalizando. Mas então, já parte do pressuposto que isso é para empresa grande, neutralizar carbono, investir em pesquisa para inovar, para diminuir, tudo isso é para empresa grande. E não, né? A gente percebe que existem pequenas atitudes tecnológicas que você pode fazer que já deixa a sua conta ali, né? O seu inventário ambiental muito mais favorável no que diz respeito ao volume de gases que você emite, né? E isso é uma coisa interessante de se pensar, que com pouquíssimo investimento você pode zerar. Esses dias a gente estava conversando com um rapaz e ele estava falando que ele zerou a emissão de carbono dentro do escritório dele, um escritório de quase 30 pessoas, pagando R$ 25 por mês. Então as pessoas não têm essa ideia de que para você começar a caminhar pro lado do bem, né, da sustentabilidade, não precisa tanto dinheiro quanto se pensa. Eu diria, nós somos completamente desprivilegiados. O industrial no Brasil, ele já tem tanta coisa que se preocupar, e como é que vai arrumar um espaçozinho para colocar uma agenda ambiental dentro do seu negócio? Difícil, difícil. Só se mexer no bolso, né? Se aquilo também trouxer uma economia, aumentar uma produtividade, isso... Mas ou pressão do consumidor por escolher roupas com uma certa etiqueta ambiental, como a pressão dos grandes grupos, dos grandes magazines, e fala, olha, se você não tiver esse label, eu não vou comprar mais de você. Ou seja, estas coisas vão fazer o mercado andar. E a cadeia, né? Porque o grande que compra do pequeno vai começar a pressionar o pequeno para que ele entre nos trilhos, né? O Vívulo tem um exemplo muito interessante. Vívulo, conta da história aí que você está fazendo com a sua... Primeiro explica o que a sua empresa faz e o que vocês estão aí criando de coisa nova que você falou. Nossa, bom, Lorival, estamos em segmentos, infelizmente, para nós, bastante diferentes, né? Nós somos uma indústria têxtil mais no segmento de embalagens, né? Eu só queria fazer uma observação com relação ao que o Lorival estava falando, que é o seguinte: se não fizermos no amor, iremos fazer na dor. Porque, sem dúvida nenhuma, hoje, grandes empresas, principalmente no segmento B2B que a gente atua, se você não tiver adequado a uma mentalidade de cuidar do meio ambiente, fazer uma série de coisas, essas empresas, na hora de cotarem os produtos ou saírem para o mercado para comprar, se você não tiver adequado, essas empresas, você pode ter preço, mas na hora que eles forem ranquear as empresas, a sua empresa está completamente fora. Então, não será uma decisão na hora da compra do produto final de preço, e sim como é que a sua empresa está ranqueada em termos de preocupação com o meio ambiente, né? O que nós estávamos falando outro dia, eu e a Lígia, é que eu participo de um grupo na Áustria, onde estamos desenvolvendo uma tecnologia para tentar chegar a usar 100% do material pós-uso reciclado, para, dessa maneira, evitar de comprar a matéria-prima virgem, que a gente fala. Então, se recuperarmos 100% a nossa embalagem, ou a embalagem do planeta, e ela puder ser reciclada e a gente deixar de usar a matéria-prima da petroquímica, né, nós já estaremos fazendo um movimento fantástico em busca do benefício do planeta em que vivemos. E mais uma observação: existem estudos de que o planeta não conseguiria suportar mais de 7 bilhões de habitantes, né?
e nós estamos indo para quase 9, e a gente continua sobrevivendo. Por quê? Porque o incremento de novas tecnologias está fazendo com que a gente se adapte e consiga viver com muito mais pessoas no mesmo planeta, né? Que, na verdade, se não fosse esse avanço em tecnologia ambiental, principalmente, nós não, provavelmente, já teríamos extinguido recursos naturais, né? E no Brasil, o mundo estaria numa situação muito pior. Eu não sei se era isso que a Lígia queria me lembrar, mas eu acho que a gente caminha para isso sim, Lorival. Perfeito, Ricardo. Teus comentários, é isso aí mesmo, a gente pensa igualzinho. Quando você disse aí desses índices, é o que a cosmética está fazendo, mas também dentro do texto, eu como, vamos dizer assim, fornecedor de várias indústrias têxteis, eu dou um parâmetro para vocês. Por exemplo, uma malha de algodão, eu tenho tinturaria que gasta 22 litros por quilo de malha para o completo beneficiamento da malha. A gente tem outra que gasta 80, 90. Então você fala assim, gente, mas por quê? Por que a gente não tem um caminho desse? Então, quando a gente começa a ter números globais, e aí sim, Pacheco, um desafio. Como é que nós vamos levantar os números da indústria brasileira? Como é que nós vamos comparar isso com outros números das indústrias lá fora? Agora, Lígia, a gente vem com outros componentes que nos ajudam, e o Ricardo foi feliz. Não é no amor, é na dor, vai sofrer lá na frente. Nós temos aí o movimento do ESG, que você colocou, a sigla traduzida para o português, o ASG, o Ambiental, Social e Governança, onde eu conversei um pouco disso com o pessoal do IBGC, que é da governança corporativa. Isso entra na agenda e entra forte. Quer dizer, é um outro componente que junta o que o Ricardo está dizendo. Quais são os seus números? Qual é o número da tua empresa? Quanto você usa? Quanto você recicla? Então, o ESG vem forte no sentido da governança social, da governança ambiental, juntando com a governança corporativa. Esse assunto está forte. Então, quando nós falamos, eu dei o exemplo desse consórcio de empresas, mas agora, na hora do almoço, eu estava participando de uma conferência do MIT. Depois de 2 anos, o MIT voltou a fazer conferência. Hoje e amanhã ele está tendo uma conferência presencial. E eu estava participando à distância desta conferência. Mas o MIT também criou um órgão só para cuidar de ambiente social dentro do MIT. Tinha palestra hoje só disso. Então, quando nós estamos abordando este tema aqui, ele está muito quente, ele está na mesa. Conversando outro dia com o Pacheco, ele mesmo colocou lá as ODS, um acordo que o Sinditêxtil faz com o CETESB. Então, essa série de movimentos que eu acho, sim, Ricardo, nós vamos sair dos 7 milhões, vamos chegar a 15, 20 milhões e nós vamos dar conta de arrumar comida e água para essa turma. Eu sou otimista nesse aspecto, mas não tem chance. Eu dou um exemplo pequenininho. Há uns 30, 40 anos atrás eu fui para a Alemanha. Eu vi todo mundo na rua dirigindo a 50. Eu falei, nossa, mas que povo educado, que povo organizado. Mentira, eu vi saber depois que eles eram multados tremendamente se não tivesse dentro. Bom, então não tem chance. Eu acho que a água tem que bater. Aliás, está faltando água, é capaz dela não bater, né, Pacheco? Então, veja assim, muitos desafios. Quando a gente está pegando, vamos falar do ESG, você está pegando os fundos de investimento, que começa a dar uma olhada para as ações dessas empresas. Não é mais um negócio de brincadeirinha porque eu não tenho a água, é que a minha empresa passa a não valer mais nada. E você sabe o link disso daí, Lorival? Você pensa no seguinte... As novas gerações que estão chegando, eles estão preocupados com o mundo que vai restar para eles. Vamos pôr na mesa a verdade. Isso é verdade.
Porque a gente está detonamos, e aí agora eles estão preocupados com, pô, o que vai sobrar pra gente? E o que acontece? Essa nova geração cresceu, essa nova geração está ocupando cargos executivos nessas private equities, nesses fundos de investimento, nos topos das grandes empresas. Que é a geração que quer ver, o QR Code na calça jeans dele para ver de onde vem o algodão, de onde vem o corante que tingiu a calça dele. Não que tenha ele quer saber da embalagem, o que a empresa fez, quando o Lorival falou de grandes redes aí já comprometidas. Tem seguidor de Gretas para todos os lados, e eles estão no direito deles, e eles estão corretos. Ô Lígia, esta geração, ok. Só que nós estamos tendo casos reais. Por isso que você tem vamos dizer, um IBGC preocupado, por isso que você tem o ESG. Vamos usar um exemplo real do nosso país, que foi aquele caso de Brumadinho. Olha o balanço da empresa antes de Brumadinho, olha o balanço da empresa depois de Brumadinho. Gente, isso é mitigar riscos. Quando a gente está falando, como é que está o teu balanço? Vamos colocar o ESG lá. Eu quero saber se eu estou comprando uma ação de uma empresa agora que ela tem um desastre ambiental e que o meu dinheiro foi todo para o buraco. Então, claro que a gente junta as novas gerações com esse pensamento, tá bacana. Só que nós estamos vivendo o caso Mariana e Brumadinho. Gente, o reflexo nessas empresas é enorme. Agora, como é que a gente vai saber se as empresas que estão em pé hoje, quais são as boas práticas dessa empresa? O que ela está entregando? Ela tem risco? Essa é outra área que vem forte para dentro das empresas, é o gerenciamento de riscos. E que não é só de grande, né? Não é só de grande. Isso é para todo mundo. E veja, nós estamos falando de um texto, vamos dizer que o produto final que se usa, ele tem um pouco menos de risco, mas se você vai para uma área de alimentos, se você vai para uma área de fármacos, o grau de risco é muito maior. Então, eu acho que a humanidade caminha com essas ferramentas, quer seja as novas gerações, quer seja a pressão das grandes empresas, esse movimento do Sinditexto com o CETESB, vamos criar lá o desenvolvimento sustentável? Como é que nós vamos medir isso? Como é que nós vamos falar, puxa, essa empresa está mais arrumada do que essa está mais vulnerável, essa tem mais grau de risco. Então, eu acho que esse movimento, quando a gente fala, e olha como nós nos dispersamos aqui, porque a gente acabou falando só de meio ambiente, e quando, na verdade, o que a gente quer falar? Tecnologias, e estas coisas, o Ricardo abordou bem, as tecnologias podem dar conta. Nós não falamos da tecnologia para fazer a roupa mais confortável, a roupa segura. Nós estamos falando agora da tecnologia que não vai tirar a água da agricultura, que não vai tirar a água do alimento, mas que vai continuar a existir no texto. Então, eu vejo assim, é bacana. Tem vários pontos para se pensar, mas uma tremenda oportunidade para as tecnologias. Sim, e eu gosto de insistir nas pequenas e médias empresas justamente porque é o nosso maior contingente de empresas. E quando a gente fala em tecnologias, às vezes a gente pensa que realmente tem que ser uma coisa, um grande investimento. Mas, por exemplo, a partir do momento em que você coloca o seu pessoal, ou quem pode, trabalhando no home office, você já está diminuindo, você já está se utilizando de tecnologia e diminuindo pegada de carbono. Porque você deixa de andar de carro, você faz seus funcionários diminuírem o gasto com combustível, emissão de gases. Quando você deixa de andar de avião, eu estava vendo aqui uma lista que um passageiro num avião gasta por quilômetro, então imagina, por quilômetro, 285 gramas de CO2. Então, eu, Lígia, vou viajar para o Rio de Janeiro, vou pegar um avião. Eu estou emitindo por quilômetro
285 gramas de gás carbônico no ambiente. Aí você multiplica a Lígia, 285 vezes 400 quilômetros. Dá 114 quilos. Isso só para ir. Depois eu tenho que voltar. Agora multiplica isso por 100 passageiros dentro de um avião. É loucura. O simples fato de você conseguir, às vezes, fazer uma reunião online, diminuindo metade das pessoas que elas tenham que viajar, já é uma grande contribuição. E isso no inventário das empresas, para que elas possam fazer o seu cálculo, isso conta muito. Essa redução de gastos. Isso é tecnologia. Mas ainda, infelizmente, Lígia, eu acho que isso, a turma está olhando isso mais na economia no bolso da empresa do que nessa pegada ambiental. Está indo pela dor, não está indo pelo amor, mas está indo. Exatamente. Quando o Lorival fala, nós vamos ter tecnologia, a conta já estamos com X bilhões, já era para ter superado, eu não tenho dúvida, eu também sou super otimista e a história mostra que o ser humano tem essa capacidade. Olhemos com um olhar positivo em que pese toda a desgraça, a pandemia. A Lígia citou o problema do home office, mas nós temos coisas mais sérias, por exemplo, o tráfego de mercadorias no mundo está muito mais caro. A insegurança que viveram os países na dependência de produtos da China chamou atenção tremendamente. As multinacionais que estavam com muitas plantas na China começaram a repensar: eu preciso ter planta nos continentes, eu não posso mais estar só num lugar porque ele é mais barato. Existem outras coisas, então eu diria, essa é uma consequência da pandemia. Seguramente nós teremos menor movimentação de mercadorias. E aí sim, Lígia, quando eu gosto do que você coloca, porque ele tem um efeito cultural muito grande, quer dizer, se eu me preocupo com as minhas atitudes, mas quando nós falamos um movimento menor de mercadorias, o impacto na emissão de CO2 é fantástica. Mais uma vez, oportunidade para nós reconstruirmos a cadeia têxtil completa no Brasil. Vamos falar que o Brasil já teve plantas de produção de corantes e elas migraram, elas foram embora porque encontraram terras mais baratas, menos controlada, mas este movimento de local, isso acontece depois da pandemia também. As minhas filhas já dizem assim: puxa vida, eu quero ver produto que eu consiga comprar, que é produzido bem pertinho de mim. Ele não usou transporte, ele não fez isso. Então, realmente uma convergência de muitas ações, de muitas atitudes para sair do lugar. Agora, Pacheco, quando nós falamos a pergunta de tecnologias, tem muita tecnologia aí. Quando a gente olha os institutos de pesquisa, as universidades, o MIT tem muita tecnologia. Nós temos um problema grave que não é Brasil, é um problema do mundo. Como é que nós fazemos este caminhar da tecnologia para sair das escolas e chegarem a produtos finais, e chegarem com novos processos, chegarem com máquinas mais econômicas? Esse é um desafio incrível. Outra coisa, quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de tecnologia, dificilmente vamos falar de curto prazo. Não existe isso. Nós vamos falar aqui de médio e longo prazo. Você pode pegar qualquer tecnologia, por mais pronta que ela esteja, ela demanda aí uns 5 anos ainda para escalar mercado. Quem é que dá conta de ficar esperando 5 anos para a coisa para sair? Então, se a empresa não é capaz de construir um pipeline robusto de inovação, ela morre a todo momento. Ela investe na inovação, ela tem uma primeira crise, ela vai lá no seu pipeline de inovação, corta isso aqui, porque agora eu não tenho condição de manter. Então, os desafios são enormes, mas tem chance.
Tem gente ganhando dinheiro, tem gente fazendo corretamente, tem gente investindo em tecnologias. E, claro, você conecta com essas coisas que estamos discutindo aqui de ambiente, né? E a gente está no momento que é o momento do compartilhar. Então, você não precisa investir em todas as tecnologias do mundo, você pode compartilhar com as pessoas tecnologia. Eu vou falar uma coisa que eu falei para o Vívolo, depois eu queria que você falasse. Eu vi o caso de uma pequena empresa de sapato, que ela gastava muito dinheiro fazendo moldes, né? E às vezes nunca dava certo, o primeiro molde não dava certo o segundo, enfim, ela tinha lá toda uma questão que ela achava que não tinha solução, e aí conversando com o Senai Inovação, que é um polo maravilhoso para você levar problemas e dali sair soluções. Ela levou esse problema lá para o Senai Inovação, e o Senai Inovação, nós fizemos uma live disso, e isso apareceu no meio da live, eu achei muito legal. Ela conseguiu que eles fizessem numa impressora 3D, e na primeira já acertou o molde, porque tinha muito mais leituras, né, de parâmetros, né, ali, tecnologias para acertar na feição daquele. Então, ela não precisou comprar uma impressora 3D, ela simplesmente levou o problema, compartilhou com os pesquisadores num instantinho fizeram lá em 3D, ela gastou R$200 para resolver um problema. Então, eu penso que nesse momento em que a gente vive, compartilhar, dividir problemas e buscar soluções conjuntas é o que essa geração está ensinando para a gente. Quando eles optaram em não ter carteira e usar mais um Uber, e não ter uma casa e ficar utilizando mais Airbnb, o compartilhamento realmente é uma solução para quem não tem muito dinheiro para investir. Cabe bem a gente falar que as empresas, se não tiverem condição de fazer sozinho, elas deveriam sim procurar acordos de tecnologia, consultorias, grupos especializados para desenvolver aquilo que sozinho ela não vai fazer. Pensando em grupo, a gente consegue ir muito mais rápido, né? Eu até costumo dizer na minha empresa que passo isso para a minha equipe, que sozinho a gente pode ir mais rápido, mas junto nós podemos ir muito mais longe, né? Eu acho importante, nesse momento, as empresas procurarem parceiros para que possam juntos desenvolver tecnologia para que realmente a empresa consiga se desenvolver, porque sozinha ela ia ficar parada. O Ricardo, a Lígia usou o compartilhar, você disse se conectar. Eu digo assim, nós temos que provocar mais colisões de problema com solução. Nós não temos braço para dar conta de tudo. É importante que nós tenhamos claro o que sabemos fazer dentro da nossa empresa. E eu foco naquilo que eu sei fazer, mas eu não sei fazer tudo. Existem muitas coisas que outros farão melhor. Então, é importante essa colisão e eu diria, por que as nossas universidades hoje já têm um olhar um pouco mais aberto? A Lígia citou o Inovação Senai no Rio, fantástico, fabuloso os investimentos que fez ali. É preciso que as indústrias vão junto com aquele Senai Inovação. Tem muita coisa, tem muitos problemas dentro da indústria que pode ser encontrado soluções dentro das academias, dentro das universidades. É preciso colidir, é preciso essa interação. Nós não somos capazes de fazer sozinhos, então eu preciso entender o que eu sei fazer e o que eu não sei. O que eu não sei, vou buscar braços, vou encontrar outros para dar a mão comigo e todo mundo ganha. É quando a Lígia cita esse valor barato, mas é isso mesmo. Nós estamos num sistema de ganha-ganha, quer dizer, isso é bom para a universidade, é bom para a empresa,
Por que as universidades estão se mexendo? Porque quase todas elas têm um problema de caixa hoje. Quando a gente pega que isso depende de um governo que precisa mandar fatia desse imposto, que precisa... O governo, de uma hora para outra, começa a falar assim, mas e aí, cadê a produção de vocês? Cadê a produção científica? O que nós estamos fazendo com isso? Então, o pesquisador também, quando ele consegue ter a ideia dele levada e ele consegue enxergar numa prateleira, poxa vida, isso aqui eu trabalhei lá dentro, virou produto, uma satisfação incrível. E nós não estamos falando de coisas que têm que ser absolutamente caras, nós estamos falando de colidir, nós estamos falando de abrir as porteiras, abrir as fronteiras da empresa. Aonde que eu vou achar a solução? Tem muita solução já existente, mas tem muitos problemas que não chegaram na academia ainda. Então eu volto. Esse caminho, como é que a gente junta essas duas coisas, é um desafio danado. É um desafio. Mas tem o desafio não só dessas questões de descobrir soluções junto na academia, mas também de coisas que a gente já sabe que existe e que as pessoas não estão percebendo a oportunidade. Eu tenho aqui na minha mão, aqui no livro do Gessner mesmo, ele tem um quadrinho, porque ele tem um capítulo que ele fala do setor têxtil, e ele fala aqui o seguinte, que dos 53 milhões de toneladas de fibras têxteis que a gente produz anualmente, somente 2% a gente utiliza uma fibra que já foi reaproveitada. Lembra o PET? Você fazer camiseta de PET? Então, só 2% reutiliza uma fibra que já foi, um insumo que já foi reciclado. 12% reutiliza para produtos assim de menor valor. Então, por exemplo, aquele resíduo que sobrou na fiação, junta aquele algodão, aquela lãzinha que fica na produção e faz aquele cobertor que a gente acaba entregando aí para pessoas carentes e etc. Outro faz estopa, coloca dentro dos carros, né, para ajudar ali no estofamento. Então, 12% das empresas acabam reutilizando os seus resíduos para um subproduto. E só 2% consegue realmente recriar um novo produto, que é aquilo que a gente fala de cradle to cradle, né? Ou seja, aquela produção circular. E 73% vai parar em aterro sanitário. Então, eu acho que uma pequena coisa que as pessoas as empresas, todo mundo já podia pensar é: o que eu faço com o meu resíduo, né? Que destinação eu posso dar para o meu resíduo? Cada dia mais aterro sanitário vai ser palavrão, né? Tá certo que ainda existe uma indústria que realimenta esse processo de aterros industriais, porque tem muito... tem gente lucrando com isso, infelizmente, né? Muito interesse econômico por trás. Exatamente. Mas essa é uma tecla que tem que ser batida e dinamitar a ponte aí. É um trabalho super desafiador, porque que eu acho que é trabalho para mais de geração também, mas não deveria, porque as fontes de reutilização via alternativas tecnológicas são muito grandes. Quando é que se ouvia, como você falou, da questão da camiseta de PET? Quando eu entrei no setor têxtil há 33 anos atrás, não se fala. Aliás, o têxtil aqui no Brasil era tido como o patinho feio, um dos patinhos feios da indústria poluidora, né? E hoje, principalmente em São Paulo, nosso parque industrial é referência, né? Muitos outros estados vêm buscar referências de alternativas tecnológicas no que diz respeito a tratamento de água, de solo e de ar, não é? Então, voltando na questão do aterro, tem que virar cada vez mais palavrão e provocar esses movimentos em busca dessas tecnologias cada vez mais disponíveis dentro daquilo que já existe hoje e daquilo que está sendo pesquisado em universidades, seja aqui, seja
no exterior, enfim. Hoje nós estamos interligados, ou seja, não existe nenhum grande segredo que alguém não queira e o outro não possa copiar no bom sentido, né? Não copiado para depois fazer contrafação, né? Mas justamente ao contrário, no sentido de aplicar boas tecnologias, buscando a melhor utilização. Nós mesmos, no Sinditexto, fomos pioneiros num projeto que foi o nosso retalho fashion, né? E que tem o conceito, até hoje está muito bem estruturado, mas é sempre tem sido um voo de galinha, mas eu acho que é uma semente que foi plantada. Conta aí, que muita gente não sabe o que é o retalho fashion. O retalho fashion era um projeto que visava a coleta de retalhos naquela região do Braço do Bom Retiro, seu encaminhamento através de cooperativas de catadores, para centros de triagem, vamos dizer assim, e depois destinação para empresas que reciclam esses resíduos têxteis para reutilização. Outro dia desse, eu não lembro onde foi que eu li, questão que eu recebi eu recebi um brinde de um cobertor que foi feito com resíduos de fardas da polícia, acho da polícia militar, reutilizáveis. E falou assim, do mesmo jeito que nós pegamos essas fardas e transformamos numa coberta, agora doe essa coberta para quem está passando frio. E ainda vem num saquinho de algodão também, que é um algodão reciclado, e fala, faça agora desse saquinho do algodão reciclado alguma utilização correta. Ou seja, há 10 anos atrás, você não ouvia esse discurso com tanta frequência e com tanta aderência, eu diria, inclusive no nosso próprio setor, né? A gente via que a questão do tratamento de água, solo, ar e tratamento dos resíduos, reuso de água, etc. Por exemplo, para reutilizar água, não sei o que, usou água na tinturaria, agora tem muito metal pesado e depois essa água não dá para utilizar mais. Hoje em dia isso acabou. Ô Pacheco, eu acho que o tema que a Lígia colocou, ele também muito trabalhado dentro de todo mundo, é a economia circular. Quando nós falamos neste reaproveitamento, estamos falando de economia circular. A União Europeia, você pode entrar no site da União Europeia, você baixa praticamente um livro sobre práticas de economia circular dentro da indústria têxtil. Uma série de ações que já foram feitas na Europa nesse sentido de economia circular. Super positivo, super interessante. Agora, o que eu gostaria de colocar é que a economia circular, ela vai para dentro dos P&Ds das companhias, ou seja, quando eu estou criando um produto, eu já preciso ter em mente quais são as outras vidas que eu posso dar a este produto. Na sua concepção, né? Quando você está concebendo, você já tem que pensar. Exato. Eu não trato a economia circular simplesmente para olhar os resíduos que tem hoje e para falar que eu faço com ele, embora o número que a Lígia traz é um absurdo, somente 2%. Poderia ser mais. Mas, mais importante, vamos dizer, do que o recircular, é não gerar. Quer dizer, isso vai para dentro do desenho do produto, ele está lá atrás. Então, mas são conceitos. Queria também trazer aqui um tema diferente, muito falado hoje, e é interessante para a gente ver aonde está isso dentro da cadeia têxtil. Vamos falar lá a contaminação dos oceanos pelo microplástico. Gente, esse é um tema mais muito atual, já tem muito investimento na mesa sobre este assunto. Outro dia eu conversava com a Lígia, eu falei, mas de onde vem? Olha só, incrivelmente, ele não vem do beneficiamento têxtil, né, quando nós estamos falando. Ele vem da roupa depois de pronta. Ele vem aqui da minha casa, né? Exato. Quando você está lavando a roupa, você está gerando microplástico. Eu só queria fazer uma observação com relação a microplástico.
Todo mundo fala do plástico ser biodegradável. Pouca gente sabe de um termo que é o oxibiodegradável, que, na verdade, isso é uma discussão mundial muito grande, onde o oxibiodegradável, ele, na verdade, ele esfarela o plástico de tal maneira que, visualmente, você acha que ele decompôs, mas, na verdade, você não enxerga. Então, uma coisa é você ser biodegradável, existem tecnologias, mas o que o pessoal tentou alardear, e a gente ouve muito no mercado, essa embalagem ela é biodegradável, ou às vezes está escrito oxibiodegradável, o pessoal acha que está resolvendo, e ele é muito pior, na verdade, do que o pedaço daquela embalagem grande. Ô, Ricardo, eu vou entrar na sua conversa, depois eu volto. Eu só na queria minha falar aqui. mais uma coisa com relação à circularidade da embalagem. Quando eu falei lá atrás que eu faço parte de um grupo, de uma empresa, onde nós tentamos utilizar 100% do material pós-uso, eu diria que o poder econômico, para não botar nomes aqui, mas vocês imaginam, a esse grande grupo, a esse poder econômico, não interessa economicamente que a gente reutilize 100% aquele material. Então, a gente não pode aprofundar, temos trabalhos até com esse grupo econômico de pós-uso e reciclagem, mas aí eu pergunto, até que ponto realmente eles não estão fazendo isso só para uma questão de ESG, uma questão de PCR, né? Até que ponto eles querem isso? Porque quando eu fui parte de um outro grupo com essa empresa, onde nós íamos fazer com que iríamos transformar esse resíduo em energia, porque o poder energético do polímero é muito grande, até que ponto eles se interessam com isso ou não? Eu não quero aprofundar nesse ponto, mas eu queria só registrar que nem sempre aquilo que a gente está tentando, a gente tem o apoio do outro lado, porque às vezes os interesses econômicos se sobrepõem aos objetivos finais nossos. Era isso, desculpa. Mas acho que estão com os dias contados. Veja, o que o Ricardo trouxe, vamos dizer assim, a gente usa um nome que nós chamamos de greenwash. É aquilo que parece verde, mas não é. Lígia, no seu setor, vamos dizer, da comunicação, nós estamos trabalhando com o fenômeno das fake news. Quer dizer, é aquilo que parece, mas não é. O Ricardo traz isso aí. Ricardo, nisso que você colocou, teve uma pesquisa da USP divulgada este ano ainda, que já se encontra microplásticos no ar. Olha que absurdo, olha que absurdo. Bom, mas eu queria concluir lá então o assunto do microplástico, onde que ele é gerado. Agora, tem um outro dado, Pacheco, que é interessante também. Quanto gasta de água para beneficiar uma camisa e quanto de água você gasta para lavar essa camisa? Você vai gastar muito mais água para lavar a camisa do que foi. Então, mais uma vez, é possível fazer uma camisa que se lave menos? Como é que é isso? Então, desafios da tecnologia para responder essas questões. Aproveito. No nanoplástico, por exemplo, nós temos trabalhado já tecnologias, tá? Nós temos uma nanopartícula de ferro magnetizada, desenvolvida junto com a USP. Ele tem um poder de aglomerar essa nanopartícula e depois, com um ímã, a gente pode retirar. Estamos fazendo estudos, trabalhando isso com água do mar. Nós produzimos hoje um microplástico dentro do nosso laboratório, tá? E depois nós vamos testar a tecnologia se resolve. A gente precisa falar um pouquinho de tecnologia aqui, senão a gente fica só falando. E quando o Ricardo trouxe lá o aspecto econômico, o Pacheco havia citado lá no início, né? Não tem jeito, a gente sofre a pressão econômica dentro da empresa. Gente, tem que ser mais barato, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Agora,
O que é importante é que as empresas que têm um sistema de custeio total, ela consegue medir que uma nova tecnologia que a priori parece mais caro, mas no final não é. Então, é preciso que tenha uma nova consciência, uma nova cultura. Eu falo isso, nós somos fornecedores de produtos químicos. Eu falo, gente do céu, quando eu encontro um cliente, que você faz a promoção de um produto para ele, ele fala quanto custa, eu falo, isso não é cliente nosso. Esse não é cliente nosso, porque ele não comparou a performance do produto com o custo-benefício. É custo-benefício. Então, o bacana, o nosso desafio aqui é que ele não é simples, ele é complexo. Nós trabalhamos com a complexidade desse negócio, com várias coisas, mas é importante, Lígia, a economia circular, como você colocou. Eu acho legal a Malve, eles lançaram a moda sem ponto final. Nada é criado sem ser pensado como é que aquele produto volta. Eu achei isso muito legal. A moda sem ponto final, achei muito bacana isso. Agora, você que lida com tecnologia, eu vou te dar um desafio então, Lorival, porque é o seguinte, se eu tenho uma roupa que agora com tratamentos químicos, tecnológicos, ela não pega cheiro, então posso usar várias vezes. Ela não suja, porque ela tá aí com um tratamento, né, acabamento nela, que faz com que ela também não caia nada e que suje. Agora tem que inventar uma tecnologia que, além disso, essa camisa também mude de cor, porque eu quero variar, né? Eu quero usar a mesma camisa, mas eu quero que ela mude de cor. Um dia ela tá de estampa, um dia ela tá floral. Tá faltando essa tecnologia. Não desafie tanto. Você está misturando fashion com o meio ambiente. Não, a gente não dá conta de tudo. Agora vamos lá. Quanto de detergente se consome para lavar roupa em casa? Ricardo, tem uma indústria atrás disso. Tem uma indústria produzindo esse detergente. Lorival, não critica, porque uma das minhas terapias é lavar roupa, por incrível que pareça. O falecimento da minha mãe e a pandemia me tornaram um lavador de roupa e vou além. Com alta eficiência, hein? Com baixo consumo de água, com baixo consumo de detergente, não sei o que é ferro de passar-roupa, e tô sempre bonitinho, é verdade ou é mentira, Lígia? Se bem que as camisas vêm no tintureiro. Então não escolhemos a minha atividade, minha terapia, não. Por favor, não entenda como crítica, a gente cita os aspectos econômicos. Tá certo? Você tem uma indústria que produz detergente. Mas eu dou um outro dado também interessante. A indústria do cosmético, preocupada em produzir um shampoo aonde você use menos água para lavar o seu cabelo. Olha onde nós estamos chegando. Quer dizer, é oportunidade para produtos, gente. É oportunidade para negócios. Quando nós pegamos esse desafio, menos esse da Lígia, que ela quer tudo, ela quer que... Daqui a pouco ela já quer que... Não dá, Lígia, não mistura... Põe um fio de grafeno que o negócio vai mudando aí, ó. Não, no momento só dá para um dupla face, Lígia. Por enquanto, dupla face. Dupla face, tá bom. É pouco. Mas, eu lembro que o Ricardo falou que, por exemplo, na empresa dele, ele já... utiliza água de reuso, né? Economia dessa água de chuva, não sei o quê. Eu sinto que hoje isso já nem é mais tanto vantagem, isso chega a ser obrigação, né? Porque você está falando de água. Empresas que hoje não têm essa política de reutilizar água de chuva, de reutilizar a água que já usou na produção, isso para mim me parece o básico, mas a oportunidade muita que eu vejo é dessa questão do resíduo e de buscar aí essas criações aí do que precisa, né, de tecnologias. Lígia, mas veja, o que o Ricardo faz na indústria dele, o que eu acho é o seguinte, é preciso mais transparência com os dados. É preciso que essas atitudes do Ricardo sejam percebidas.
ela não é só para ele. Então, quando ele... Pacheco, novamente o desafio. Quais são os índices das empresas? Quais são as que efetivamente estão tratando disso? Quais são as que estão trabalhando? Nós temos que botar isso na mesa, nós temos que fazer transparente para o consumidor final. É ele que vai avaliar. Agora, não dá. Eu entrei outro dia para comprar uma camisa numa loja, ele me falou assim, essa camisa faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Eu fui olhar a etiqueta, eu falei, não está escrito. O que você está falando não está escrito. Cadê a transparência? Cadê o compliance disso? Cadê a honestidade disso? Não tem. É porque tem muito desse discurso, é o apego marqueteiro, né? Estamos falando agora do produto final para o consumidor, mas eu queria só registrar que empresas hoje, para que a gente participar dos bids anuais, você recebe um questionário, um quiz, onde você tem que dizer aonde você coloca resíduo industrial, aonde você coloca bobagens do tipo o óleo que sobra, a tinta que sobra, solvente que sobra, o que você faz com o que acontece no processo, como é que você se relaciona, vai a ponto de dizer como a coisa está tão complexa, que tipo de relação você tem até com a sua equipe. Se você não for bem pontuado, é aquilo que eu falei no começo, não interessa preço. Eles vão simplesmente te tirar do processo do bid anual que essas multinacionais estão fazendo. A preocupação que eles têm em, olha, nós estamos adquirindo um produto da empresa tal, que ela se preocupa com tudo aquilo que passou a ser importante para a gente. Está nesse nível agora. Se você não quiser se preocupar, os teus clientes vão fazer com que você trabalhe desse jeito, senão você não vai conseguir, você está fora do futuro do mundo nos negócios. Sim, aí, Vívolo, a questão é que, por exemplo, você tem, né, esses grandes fundos, investidores e clientes que estão te cobrando, mas eu acho que, como o Lorival falou, se as empresas deixarem isso mais transparente, o consumidor vai fazer uma pressão maior. Mas sem o viés marqueteiro, né? Exatamente. Agora, assim, eu acho que isso é uma coisa de Sinditeste. O Sinditeste podia realmente criar os ranges, né? Sem as fake news. Mas eu queria comentar o seguinte... Ricardo, isso que você coloca é assim mesmo entre empresas. Mas eu cito a vocês, tem um selo e começa a surgir selos privados. A gente tem lá o Blue Sign, que é um selo da Suíça, e eu tenho clientes lá fora que simplesmente diz assim: se não tiver o selo Blue Sign, não precisa visitar, não precisa entrar aqui. O que o selo Blue Sign está dizendo? Ele vai mandar o auditor dele lá da Suíça para vir aqui na fábrica, olhar as boas práticas, olhar os números. Não é possível que a gente tenha controle sobre tudo isso. A indústria têxtil é muito pulverizada. Então, esses labels, fala assim, eu vou vender Victoria's Secret, eu vou vender o Intimissimi, eu vou vender o Hugo Boss. Tá claro, tem Blue Sign, entra, não tem, sem chance. E o Blue Sign puxa a cadeia inteira, porque ele quer saber qual é o meu fornecedor também. Ele vai me exigir que eu trabalhe na cadeia inteira. Então, assim... está surgindo mecanismos que, de uma certa forma, faz uma pressão do top para baixo para dizer, puxa vida, olha, ou você se adequa àquilo, ou você está fora do jogo. E sim, aí, Lígia, para o consumidor final, que ele vai comprar uma roupa de uma marca, ele espera que isso esteja contemplado. A transparência desta marca vai fazer com
que o consumidor fala assim, poxa, eu estou super seguro para comprar isso aqui, porque isso aqui é de verdade, isso aqui não é, vamos dizer, pegando as palavras do Pacheco, isso aqui não é um marketing enviesado, isso aqui é de verdade. Então, e outra, são, por incrível que pareça, são barreiras de entradas também. Gente, um Blue Sign não é barato, quer dizer, você ter toda essa certificação, você ter todo esse detalhamento, ou seja, você começa a ter outras coisas do mercado que vai expulsando aquele que não tem as boas práticas. É muito pulverizado a indústria têxtil, é muito difícil controlar. Imagina controlar isso dentro das tinturarias que tem dentro da China, da Índia, super complicado. Meu Lorival, no nosso setor já tem nome, chama selo verde. A empresa que não tiver o selo verde, ela não vai participar de um monte de coisa. E o selo verde significa tudo que você falou, boas práticas, e significa reutilizar o produto pós-uso. É o pacote, senão você vai estar fora. Sim, sim. É um conjunto de indicadores e talvez aqui, Pacheco, nós podemos nos basear nesse conjunto que está embaixo desses selos para falar assim, qual é a realidade do Brasil? Qual é a realidade das empresas? É um pouco complexo quando a gente fala disso, porque eu não sei o quantos estão dentro, quantos estão fora. Os que estão fora vai querer participar de um negócio desse. Nós lidamos com coisas comerciais, coisas econômicas, as coisas ambientais. Não é simples, é uma tarefa difícil. O desafio está lançado, presidente. Pois é, na questão aí do selo verde, falou de verde, nós mesmo estamos desenvolvendo um produto que é a tal da plataforma verde, não é? Uma parceria com a tal da plataforma verde, que é o NIT, e o NIT está fazendo isso, que é justamente um passo muito importante para que as empresas consigam, porque tem muita gente que não sabe nem o que tem direito dentro de casa, vamos falar a verdade, né? E nunca enxergaram isso não queria usar a expressão seriedade, mas nunca pararam para enxergar isso como oportunidade, vamos dizer assim, né? Então essa, por exemplo, é uma ferramenta que vai viabilizar para muitas empresas, e quando a Lígia fala das médias e das pequenas, as médias e as pequenas, principalmente as pequenas, estão ali naquela vida que é da mão para a boca, né? E então falar, não, vou ter que ter um módulo, um sistema, um controle, etc. Mas daqui a pouco ela vai descobrir que a partir desse controle, onde ela consegue mapear o que ela tem dentro de casa, ela vai conseguir enxergar e começar a estabelecer uma cultura no pequeno que as grandes, em geral, hoje já têm, até por obrigações de licenciamento, que às vezes a coisa tem que vir meio goela abaixo, mas infelizmente é isso que acontece. Às vezes tem que forçar a barra. Nós temos alguns casos aí de empresa estava com problema de emissão, de emissão e hoje está super feliz e está usando isso como referência. Eu não poluo mais o ar, né? E antes estava chorando porque tinha que gastar dinheiro, né? Em mudar o seu sistema de emissões atmosféricas. Então, essa chamada do verde, seja do selo, seja a plataforma como uma ferramenta, são oportunidades que se abrem, que, de novo, há cerca de 5 ou 10 anos atrás, ninguém falava, ninguém dava bola, mas que é a pegada do momento, como a Lígia falou. Eu gostei da expressão que ela usou no começo, reduzir a pegada ecológica, né? Mas é isso, a situação que está posta é uma tendência e é irreversível, na medida que o planeta cresce do jeito que cresce, como nós já dissemos, né? E as tecnologias estão aí para nos ajudar nisso, onde aparecem as oportunidades econômicas, vamos dizer assim, de você viabilizar projetos financeiramente sustentáveis em busca de novos produtos e novas aplicações para os seus resíduos, para subprodutos, etc., de maneira a alimentar o quanto possível. A gente sabe que a cadeia é muito ampla e a diversidade de produtos, de matérias-primas é muito ampla e de aplicações desses subprodutos também, mas o leque de oportunidades está aí, está posto, está lançado como um movimento irreversível. E digo mais, aqueles que não enxergarem isso, vamos dizer assim, com a devida
seriedade daqui para frente, vão estar batendo. Hoje, quem é que não vai fazer um financiamento num banco que não vem aquele questionário? Antigamente, você olhava aquele questionário de 10 páginas que vinha do banco para falar da sua situação, do seu compliance socioambiental. Você olhava aí, vou responder isso depois, que é encheção de saco, né? Que pegava, tirava aquele papel do lado. Hoje não, hoje você já enxerga aquilo como uma maneira de você mostrar para quem está querendo te emprestar dinheiro como é que você trata essas questões, ou seja, tá tudo muito, muito interligado. E aí eu pego o gancho com a questão da aderência, voltando um pouco no tema das ODS, a questão da aderência do nosso setor aos ODS. Nós estamos desenvolvendo trabalho, nós assinamos um protocolo com a CETESB, buscando justamente, dentro de um dos ODS, que é o 17, das parcerias e meios de implementação, essa é uma parceria que nós estabelecemos, o Sinditêxtil, a ABIT, no âmbito do Estado de São Paulo, de fazer a divulgação. Estamos lançando uma pesquisa para ver qual é o grau de maturidade das nossas empresas em termos de aderência aos ODS. De verdade, são 7 ODS principais, que são aqueles que aqui em São Paulo foram estabelecidos, que eles chamam de Câmara Planeta, né? Que é o ODS, o 6, da água potável e saneamento, o 7, energia acessível e limpa, o 12, consumo e produção responsáveis, 13, ação contra a mudança global do clima, 14, vida na água, falamos, 15, vida terrestre. Quer dizer, aí a gente tem a interligação de tudo. E dentro do que a Lígia falou, está aí um trabalho para o sindicato? Sim. Responsabilidade nossa? Sim. Está mostrando. E, aliás, dentro do nosso Sinditêxtil 90 anos, nós já estamos aqui buscando o slogan, né, Lígia? Não é slogan, mas a gente... Nosso tema. Qual vai ser o nosso tema de 90 anos. E nós estamos... Não quero dar spoiler aqui, mas a coisa... O viés do Sinditêxtil 90 anos... tá nessa pegada. Não já vou parar de falar, senão daqui a pouco eu apanho da Lígia. Gente, estamos terminando aqui. A gente tem só mais uns 3 minutinhos. Eu queria passar para o Lorival. Eu queria fazer uma observação, Pacheco, nisso que você coloca. Longe de criar um tema polêmico, por favor, longe. Eu acho que este assunto, vamos dizer, da transparência da indústria têxtil, o Sinditêxtil, o ABIT, tem que amarrar isso com um Senai que tem mais braço para ajudar a fazer isso. Mas o que eu queria colocar, Pacheco, as ODS são fabulosas. A gente precisa contaminar o Brasil inteiro para fazer isso, porque senão nós criamos mecanismos para São Paulo e daqui a pouco as indústrias estão saindo de São Paulo porque as outras não têm as ODS. Eu não quero polemizar nesse tema, mas ele é sensível, Então eu acho que uma conexão com o Senai, gente, vamos dar a mão, Brasil, é o têxtil Brasil. Eu acho que esse viés. E, sim, Pacheco, você fez logo lá no início, como a indústria paulista, como uma indústria que aporta as boas práticas, que exporta eu acho que isso tem que continuar sendo, mas a gente precisa contaminar de uma forma geral toda a indústria brasileira com esses parâmetros, senão a gente está trazendo um fator de desvantagem para aqueles que estão situados dentro do Estado de São Paulo. E, claro, nós precisamos pensar global, pelo menos Brasil aqui, mas sem polemizar. Lígia. Muito bem! Essa é a única contaminação que a gente quer se contaminar, né? Muito bem. Gente, muito obrigada. A gente agora não tem mais tempo para mais nada. Foi uma conversa gostosa e a gente podia ter ficado aqui um tempão, né, Pacheco? Com certeza. Muito obrigado. Vamos fazer mais fios de prosa como esse, né? Vamos, com certeza. Agradeço, viu, Vívulo, a tua disponibilidade, do Lorival, sempre pronto aí aos nossos apelos, atendendo às demandas e sempre com uma visão construtiva de um setor têxtil promissor e cada vez mais promissor. Afinal de contas, fomos precursores na Revolução Industrial e hoje já estamos aí sendo também precursores aqui na nossa Revolução Digital. E eu tenho certeza que o setor têxtil de São Paulo e do Brasil também continuarão sendo sempre muito, muito atuantes e sempre focados cada vez mais
nessas práticas sustentáveis e nessas questões tecnológicas que nós tão agradavelmente debatemos e discutimos nessa tarde de hoje. Muito obrigado e um abraço a todos vocês. Fiquei muito feliz. Muito obrigado pelo convite, gente. Eu me senti com muito orgulho poder participar com vocês aqui, viu? Muito obrigado. Ricardo, querido, a elegância em pessoa. Ricardo, nos vemos amanhã pessoalmente, hein? Até o próximo Fio de Prosa.